Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o professor Ricardo Sayag, querido amigo. Comungamos dos mesmos ideais em muitas áreas, principalmente nas áreas do direito natural. Como eu faço em todos os programas, eu dou um livro ao meu convidado. Esse é uma breve teoria sobre o constitucionalismo que eu, enfim, desenvolvi. As minhas teses, às vezes, são nem minoritárias, unitárias. Essa é uma das teses unitárias. Não, porque tem mais seu. É uma breve teoria do constitucionalismo, analisando o papel do direito constitucional, que é um papel sequencial ao direito político. Os políticos é que definem, num determinado momento, qual é o direito que vai ser aplicado, seja mesmo nas ditaduras ou nas democracias. O direito constitucional vem sempre a reboque. Não há país que não tenha direito constitucional, mas, na verdade, o direito constitucional é um direito decorrencial da força política de quem detém o poder. É isso que eu procuro mostrar, essa breve teoria do constitucionalismo. Mas, Ricardo, você está falando sobre o viveiro dos moluscos. Pois é, professor. Então, é constitucional criminalizar a morte do viveiro dos moluscos. Mas querem dizer que não é constitucional criminalizar a morte do embrião, quando é a vida em perspectiva. E o pior, professor, nessa quest, nessa jornada, travando essa discussão intelectual, pacífica e respeitosa, porque uma coisa eu quero deixar muito claro, eu sei que todos estão bem intencionados, mas o modo deles enxergar a favor do aborto não é o nosso e é inaceitável, não é? Eles dizem e sustentam que, na verdade, o nascituro é um organismo e não é uma pessoa. Então, significa, aí para a senhora que está gestante, enfim, para as famílias, para você mesmo, porque todos que estão aqui é porque não foram vítimas do aborto, inclusive quem defende o aborto não foi vítima dele, que em um determinado momento você é um organismo como se fosse uma verruga, como se fosse algo que pudesse ser dispensado. E isso não tem o menor sentido, porque o ser humano não é descartável. E aí nós temos que enfrentar essa tendência, ainda que seja uma tendência tida como modernista, progressista, porque eu não vejo qualquer tipo de progresso quando é atentado à vida. O progresso ele tem que ser encaminhado pela vida. Eu não consigo entender como essas pessoas acham que o ato de simples descarte por parte da mulher, do embrião vivo, é um ato de vontade disponível. Porque, veja, professor, foi a natureza, não é, que deu a ela a condição de guardiã, que atribuiu a ela o dever de guardiã daquele feto, de guardiã daquela criança e guardiã daquela pessoa, inclusive posteriormente ao parto. A vontade dela está relacionada com o momento do ato conceptivo. E, inclusive, o aborto pressupõe uma gravidez indesejada. Então, sequer foi vontade dela produzir aquilo. Pelo contrário, quem trouxe foi a natureza, quem atribuiu a ela o dever de guarda, de proteção, foi a natureza. A vontade da mulher, por mais respeitável que seja, por mais que ela esteja numa situação limite, não autoriza ela a fazer algo absolutamente inaceitável, como é descartar a vida do próprio filho. Claro. Eu vou dizer, Ricardo, certa vez eu recebi a carta de uma moça que hoje é advogada, e a mãe dela, ela é uma empregada doméstica. E ficou grávida com 43, 44 anos. Quando ficou grávida, ela tinha 4 filhos, 2 com síndrome de Down, 44 anos, e o marido, quando soube, abandonou, ela ficou sozinha. Ela foi uma senhora para quem ela trabalhava e disse: eu vou abortar, a senhora me ajuda. A senhora disse: não faça isso. Você vai levar adiante o que eu puder ajudar, eu ajudo. E levou adiante a gravidez. Nasceu essa menina. Foi, aliás, um anjo da guarda para os 2 irmãos mais velhos que tinham síndrome de Down. Formou-se em advocacia. Mas, quando ela estava se formando, estudando,
a mãe contou que ia abortar. Olha só. E ela mandou para essa senhora que tinha dito que ela não deveria abortar uma carta, e a senhora me mostrou. É uma carta comovente. Ela começa o seguinte, porque essa senhora foi madrinha dela. Disse: madrinha, quero lhe agradecer porque eu existo. A senhora salvou a minha vida. Eu, quando li, eu fiquei comovido, e ainda hoje, quando me lembro, me comovo. Porque é evidente, a vida é dela. Lógico. A vida é dela. Como é que uma pessoa pode dizer: eu tenho o direito de matar a pessoa que foi concebida, que vai ter uma vida? Aborto é assassinato, professor. Aborto é homicídio uterino. Eu não tenho dúvida. E daí ela diz: muito obrigado, madrinha, porque eu existo. Porque na prática ela seria eliminada. Isso que você diz, Ricardo, todos aqueles que são favoráveis ao aborto, porque não foram vítimas do aborto e querem que aqueles que vão ser abortados sejam vítimas daquilo que se escapou. Exatamente. É um verdadeiro absurdo. Não tem o menor Diz: sentido. não, é ambiental, nós não temos que salvar os ursos pandas, temos que salvar os rinocerontes, temos que salvar os elefantes, temos que salvar os moluscos, temos que salvar as tartarugas, mas temos que matar os seres humanos. Quando nós sabemos que no zigoto está o mapa genético de tudo que nós vamos ser. Você não é diferente do zigoto, que foi a sua primeira célula. Nem eu sou diferente. Aquele meu zigoto só poderia dar o Ives, o seu zigoto só poderia dar você. Como é que vai se dizer que isso não é ser humano? Não pode. Eu acho que é um raciocínio assim, conveniente, conivente, mas é um raciocínio que fere a lógica. Mas, professor, o senhor vê que a história da humanidade ela é cercada de um utilitarismo e de uma eficiência toda estruturada na opressão, na tirania, na morte, no holocausto. O próprio milagre nazista foi baseado, econômico, foi baseado no holocausto dos judeus, onde foi apropriado o patrimônio deles. Então é muito mais fácil nós descartarmos as pessoas e descartarmos os problemas. Ainda que a pessoa que venha a surgir não seja socialmente útil, essa pessoa tem que ser socorrida. Tem que ser socorrida porque todos fazem parte da nossa comunidade. Claro. Não é? É nosso dever. E veja, nós tivemos aleatoriamente, num país lotado de deficiências como o nosso, né, tido a graça de ter uma família que desse condições ou por conta própria a atingir determinadas condições que nos coloca em uma posição de protagonismo dentro da sociedade. Aí, professor, eu não vou abrir mão desse protagonismo para deixar de lutar pelas lutas que devem ser lutadas. Claro. E eu vou combater o aborto a qualquer preço. Não tem custe o que custar. Eu sou com você, eu luto como você. Eu tenho uma neta com síndrome de Down, entende? É a pessoa mais querida de toda a família. Pois então. Os 5 irmãos dela, da Daniela, são 5 irmãos que dedicam-se inteiramente a... Ela é amorosa e todos querem um bem. Eles brigam entre eles, com a Daniela nunca. Entende? De repente você não percebe o que representou de aglutinação de amor, claro, uma pessoa em que toda a família tem que cuidar. E cada um tem Entende? sua trajetória, claro, não é, professor? E nós sabemos perfeitamente quanto isto representa em nível de integração familiar. As famílias que têm que sofrer problemas naturais como este, por exemplo, de um nascimento, faz com que essas famílias sejam mais unidas e, de repente, se percebe que foi extremamente importante Deus ter colocado uma pessoa com certas deficiências para que se pudesse viver o amor que hoje, em nível de família, desaparece. Pois é, então, professor. isso de dizer, não, nós temos que decidir, não podemos, nós temos, sabendo quem é que nós vamos matar, temos que ser eugênicos, temos que ser como o Hitler, que mandava eliminar todas as crianças com síndrome de Down, que queria uma raça eugênica, uma raça pura, é evidente. Então, é isso que estão querendo fazer. Exatamente. E isso afronta nosso estilo de vida, isso afronta a nossa consciência. E, como o Martin Luther King falava, o que
é prejudicial o silêncio das pessoas que têm essa boa intenção. Eu não estou falando da má intenção, professor, em hipótese alguma, daqueles que defendem até mesmo o aborto. Porque eles têm pensamentos de melhorar a vida da mulher, saúde pública, esse tipo de coisa. Mas o que eu estou falando é de proporcionalidade. Nenhum desses argumentos sustenta o descarte de uma vida humana. Isso não pode acontecer. Uma nação que mata inocentes é uma nação amaldiçoada, professor. Ela vai viver, ela vai pagar um preço institucional muito alto. E o Brasil ele não pode conviver com isso. Nós já temos privações demais. E o que garante o Brasil é essa solidariedade, é esse carisma do povo brasileiro, essa mentalidade pacífica, cristã, não é? No sentido do que o Kelsen falou na Paz pelo Direito, que era da comunidade judaica, no sentido da fraternidade, né? no sentido da pacificação, no sentido da solidariedade, no sentido da aglutinação. É um país de todas as nações do mundo, que recebe a todos e não vamos receber nossos próprios filhos, que é o embrião vivo, nós vamos simplesmente descartá-los. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. Isso não é possível se compactuar, por mais relevantes que sejam os argumentos em sentidos contrários. Exatamente. Meu caro Ricardo, plenamente de acordo. Assino, subscrevo embaixo tudo que o amigo disse. Estamos terminando o nosso programa e quero agradecer muito a sua presença e ter o telespectador tido a oportunidade de ver alguém que é um verdadeiro paladino na defesa do mais sagrado direito que existe na humanidade, que é o direito à vida. Muito obrigado, espero-os novamente no próximo domingo, telespectadores, no nosso programa.